Olá, hoje então a gente vai focar em uma orientação para ajudar vocês a fazer essa atividade 1, tá? Do trilho de aprendizagem. Essa atividade, lembrando, para ser respondida na própria apostilinha que vocês receberam da Prefeitura por correio. Quem não recebeu, tem o link dentro do espaço do Google Classroom e os arquivos com esse trilhas digital em formato de PDF e Word, tá bom? Então lá você consegue acessar. E aí você vai responder no caderno, lendo trilhas no formato digital e responder no caderno, a mesma dinâmica que a gente faz em sala de aula. Então, vamos lá. Página 82, atividade 1, biomas da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros. Essa classificação é uma classificação geográfica, tá? Para ciência, para biologia, a gente tem uma outra conotação para bioma, que é um pouquinho diferente da geografia. Mas aqui a gente vai adotar a concepção, a ideia, né? Que é a ideia legal, que obedeceu um critério geográfico, beleza? Então, biomas brasileiros a gente tem diversos, e vocês viram em outro material complementar: Cerrado, os Pampas, o Campos do Sul, a floresta amazônica, né, o Pantanal, enfim. E a gente coloca aí, né, nessas observações desses biomas, todos que cada um deles tem os ecossistemas associados, ou seja, dentro de um bioma ele não é todo igualzinho, ele tem diferenças estruturais, diferenças de altitude, diferença de solo, diferença de rochas, diferença de umidade, né? Ou seja, quando tem ou não disponibilidade de água, e isso muda o tipo de fauna e flora que vai existir naquele local, tá? Então a gente tem que lembrar que tem uma associação muito forte entre os seres vivos e o ambiente físico, porque os seres vivos eles vão depender desse ambiente físico. Se mudar a temperatura, mudar a condição ambiental, os seres vivos que vão viver naquele espaço também vão ter uma alteração, né? Não vão ser as mesmas espécies que vão ocupar todo o bioma. Então, começando aqui com trilhas de conhecimento. Conservar a biodiversidade é importante porque todos os seres vivos são necessários para o equilíbrio dos ecossistemas. O equilíbrio do ecossistema significa a continuidade da vida no planeta Terra. Vamos centrar nesse termo aqui, biodiversidade, tá? A biodiversidade é um termo que a gente utiliza para falar o seguinte: diversidade de seres vivos em um determinado ecossistema. Então, quanto mais diverso, quanto mais rico é um ecossistema em condições para conseguir suportar a vida, quanto mais ele conseguir oferecer alimento, áreas de abrigo, água, condições necessárias para os seres vivos, maior a quantidade de espécies que conseguem viver nesses ecossistemas. Da mesma forma, se eu tenho atividades humanas que comprometem esse ecossistema, então, eu vou estabelecer um condomínio, retiro a mata que existia ali. Se eu tinha macaco, se eu tinha capivara, se eu tinha uma série de espécies de aves que viviam nessas árvores, eu não tenho mais um ambiente para suportar essa diversidade de seres vivos. Então, eu sempre tenho que associar a biodiversidade depende de diversidade de ecossistema. Quando eu removo o ecossistema, a diversidade de seres vivos, logo a biodiversidade naquele local cai, tá bom? O texto que está aqui embaixo, Mata Atlântica, o importante bioma, vocês vão fazer uma leitura, tá? Essa é uma leitura que vocês vão ter que fazer com atenção e depois, quando vocês forem para as questões que vêm, né, que a gente pediu nessa sequência da atividade 1, você sempre vai ter que estar voltando, retornando esse texto. Muitas dessas questões, algumas são de localização de informação e outras vão ser, ou seja, de localização é aquela que você acha no texto. Ou outras vão ser que você vai ter que pensar no que o texto disse e formular sua resposta. Então, vamos ver questão por questão. Aqui, a questão A da página 83. Escreva sobre a extensão da Mata Atlântica. Extensão qual o tamanho dela? Essa resposta é do tipo de localização. Vocês vão montar no textinho e localizar essa extensão e transcrever para cá. Qual o tamanho da Mata Atlântica, em outras palavras, é o que ele está te perguntando.
Porque a Mata Atlântica é prioritária. Prioritária assim, porque ela é importante, porque a gente não pode deixar para depois fazer a conservação da Mata Atlântica para a conservação da biodiversidade mundial. Aponte argumentos. Um argumento é quando você vai dar uma ideia para uma pessoa, você vai dar um motivo que justifique essa conservação. Lembra do que eu dei lá a dica? Que se os seres vivos dependem do ecossistema, se eu removo esse ecossistema, eu não tenho material, eu não tenho alimento, eu não tenho habitat, né, para dar suporte à vida. Então, vai voltar ali no textinho, pensa nessas informações que o texto dá e formula esses motivos, né, esses argumentos que justificariam a gente falar, olha, é muito importante preservar a Mata Atlântica porque era um importante ponto de diversidade para a biodiversidade mundial. Tá? Eu só vou fazer aqui um parênteses, tá? A Mata Atlântica é um ambiente que a gente considera um hotspot de biodiversidade. Esse termo em inglês quer dizer o seguinte, são áreas do planeta Terra que concentram altíssimo grau de diversidade de seres vivos, ok? E que ao mesmo tempo é super ameaçada por atividades humanas, que geram uma degradação desse meio ambiente. Por isso é importante a gente pensar aqui em motivos, assim, olha, por que é importante então preservar a Mata Atlântica? Tá? Você vai fazer em um paralelo. Vai lá no texto, grifa alguns pontos que você acha importante que podem te ajudar a construir esse argumento e construa aí a sua ideia sobre o assunto, tá? Então, essa é uma questão que você vai ter que fazer uma inferência, pensar ali no texto, pensar na relação com a preservação da biodiversidade e formular uma resposta, ok? Mudando aqui para C, em relação à fauna são os animais, né? Da Mata Atlântica, indica as quantidades aproximadas de espécies de aves, espécies de anfíbios. Anfíbios são sapos, rãs, pererecas, tá? Espécies de répteis, cobras, lagartos, mamíferos, vocês, né, sabem bem, são os animais que possuem pelos, que alimentam seus descendentes, produzindo leite nas glândulas mamárias, e espécies de peixes. Isso aqui é um tipo de pergunta de localização. Você vai voltar lá no texto e vai achar um número dessa quantidade de espécies de aves, anfíbios, e vai transcrever para cá, tá bom? Questão da página 84AD. O texto informa que a ocupação e atividades humanas na região da Mata Atlântica, o texto informa sobre a ocupação e atividades humanas na região da Mata Atlântica. Escreva algumas atividades humanas que você considera que podem impactar esse bioma. Se necessário, peça ajuda a um familiar para responder. Aqui eu vou dar uma dica. Pensa que a cidade de São Paulo era originalmente um domínio, era uma área dentro do domínio de Mata Atlântica. Isso quer dizer que se a gente voltasse no tempo, 500 anos atrás, isso aqui seria só mata. Para pensar como a ocupação e atividade humana compromete esse habitat. A gente não tem mais floresta. Por quê? Que atividades a gente está exercendo aqui que leva a essa remoção de Mata Atlântica? A gente tem muita informação em Facebook, em jornal, sempre falando, olha, a gente está tendo desmatamento por causa de X atividade humana, né? Então, essas atividades é o que você tem que lembrar aqui para poder colocar. Olha, por que será que estão tirando a Mata Atlântica? Quais são as atividades que levam a desmatamento, a remoção desse habitat natural? Muito bem, se você precisar, você pode pedir ajuda a um familiar. Fala assim, olha mãe, Mata Atlântica, o que acontece? Por que está acontecendo, mãe, pai, enfim, né? Família, o que está acontecendo para a remoção, para que a Mata Atlântica esteja tão assim prejudicada? Você pode aí conversar, discutir e formular uma resposta. Se a família de repente não está muito disponível, né, tá bem ocupada em home office, você também pode discutir com seus colegas no ambiente do Google Classroom. Tá? Porque quando vocês estiverem discutindo, às vezes um vai ajudando o outro com ideias. Lembrando que quando você vai pegar essas ideias e vai escrever, né, o seu texto, a sua síntese, o seu resuminho do que você entendeu sobre o assunto. Ok? Relacionando aí as atividades humanas e o prejuízo à Mata Atlântica.
Essa era a última questão. Se tiverem dúvidas, é só enviar no ambiente do Classroom. Muito obrigada. Até a próxima.